Então, o que me trouxe aqui hoje? A cara de pau da mídia, que agora diz em pleno O Globo que, ai, se pá, depois de tudo que rolou, pode rolar uma anulação dessa bagaça toda. Mas, gente, foi por uma boa causa? Juro pra vocês. Olha a expressão usada na matéria. Deixa eu abrir aspas. Embutido no raciocínio está o reconhecimento de que o tribunal, Alexandre de Moraes em especial, foi além de suas atribuições em vários momentos. E tudo bem, porque foi por uma boa causa. Mas agora chega! Fecha aspas. Durante anos, parte da imprensa e dos chamados juristas de ocasião repetiu quase que um mantra. Alexandre é duro, mas é necessário. O Supremo exagera, mas contra o inimigo certo. Era o pacto tácito, a barganha moral. Tolerava-se qualquer abuso, desde que o alvo fosse Bolsonaro ou qualquer um que o orbitasse. Mas agora que o presidente Bolsonaro está preso, cumpriu-se o serviço. E de repente surgem análises sóbrias, editoriais preocupados, colunas alarmadas. Como se tudo tivesse começado ontem. Como se o resto do país tivesse alucinado durante 5 anos. Agora, o próprio Globo admite a possibilidade de revisão histórica e completa anulação perante o que o jornalista chama de fio solto. Mas eu chamo abuso de poder, porque é esse o nome mesmo. Tenha coragem, mulher! Essa matéria não foi apenas uma matéria. Para mim, foi uma confissão. Mas fofoca boa é fofoca completa, né? Dito isso, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. A base que eu vou usar para todo esse vídeo é essa matéria aqui da Malu Gaspar, do O Globo. Depois de superar o golpismo, Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. Mas antes de eu começar a puxar esse fio, eu preciso abrir aspas novamente para um trecho da matéria, porque eu faço questão de dizer palavra por palavra do que foi publicado. O debate sobre até onde Moraes e o Supremo falharam é importante e ainda durará algum tempo. Decisões monocráticas e de ofício, sem ouvir previamente o Ministério Público. Prisões preventivas por meses sem acusação formal. A morte na cadeia de um réu que poderia ter ido para casa de tornozeleira. A manobra que transferiu a turma e tirou o plenário do julgamento do ex-presidente serão sempre apontados como máculas no processo. Há ainda fios soltos a puxar se porventura mudar o contexto político e jurídico, abrindo espaço para tentar anular o caso, como se fez na Lava Jato com sucesso. Há até uma versão golpista da Vaza Jato, com mensagens nada abonadoras para o Moraes. Fecha aspas. Uma versão golpista da Vaza Jato com mensagens nada abonadoras sobre Moraes. Vamos começar. O Pacto do Silêncio. A matéria admite com todas as letras que rolaram decisões além dos limites, mas suaviza dizendo que foram por uma boa causa. Não existe boa causa para rasgar a Constituição. Existe conveniência. E conveniência sustentada por silêncios cúmplices. Durante anos tivemos prisão sem denúncia, busca sem Ministério Público, bloqueios de redes sociais sem ordem clara, ministros acumulando funções de vítima, investigador e juiz. Tudo era normal, tudo era justificável, tudo era pela democracia. E agora, só agora é que descobrem que talvez, veja bem, talvez, a porta tenha sido arrombada. Prisões sem acusação. A matéria cita o óbvio. Gente presa por meses sem denúncia formal. O tipo de situação que em qualquer república seria classificada como abuso de poder. Mas aqui não. Aqui virou método. Virou instrumento político. Você prende alguém primeiro e decide depois qual crime combina mais com esse preso. Um modelo de justiça que nenhuma democracia do mundo aceitaria, exceto a brasileira, desde que o alvo tenha o rótulo certo. A morte do Clezão, o preço do silêncio. A admissão de algo gravíssimo na matéria. A morte de um réu que tinha recomendação formal da PGR para ir para casa para cuidar da saúde. Alexandre de Moraes ignorou. Ignorou a instituição constitucionalmente responsável pela acusação. Ignorou a condição clínica. Ignorou a função de garantir a integridade física do preso sob custódia do Estado. E aí o Clezão morreu. Dona Malu, isso não é mácula,
é uma ruptura moral. É o Estado decidindo quem pode ou não sobreviver enquanto aguarda julgamento. E o próximo é o presidente Bolsonaro. O silêncio da imprensa diante daquilo tudo foi ensurdecedor. Mas agora querem fingir que eles sempre estiveram preocupados. O inquérito das fake news, o monstro que eles alimentaram. A matéria lembra algo que sempre foi varrido para debaixo do tapete. O inquérito das fake news não nasceu para investigar bolsonaristas. Nasceu para blindar ministros. Toffoli o abriu para retalhar uma reportagem. Moraes assumiu sem sorteio, sem Ministério Público, sem limites. Depois, o objeto foi alterado, ilegalmente alterado, até virar o maior instrumento de perseguição política das últimas décadas. Os mesmos que hoje descobrem os abusos foram os que ovacionaram a criação de um inquérito que não tem vítima, não tem delimitação e não tem fim. A manobra para mandar Bolsonaro para o primeiro turno. A matéria menciona discretamente a maior manobra processual de toda a operação. A transferência do julgamento de Bolsonaro para a primeira turma, tirando-o do plenário, o que até então era uma jurisprudência sólida. Ocorreu numa alteração do regimento aprovada em dezembro de 2023. Na época em que esse novo regimento foi aprovado, eles já possuíam a delação do CID e terabytes infinitos, resultados das inúmeras buscas e apreensões cometidas em cima de apoiadores do presidente Bolsonaro. É muito óbvio que eles já sabiam qual rumo as coisas tomariam, até porque eram eles que conduziam esse veículo. Para quem não entende o peso disso, deixa eu explicar. No plenário, há 10 ministros votando. Na primeira turma, só 5. E entre esses 5 estavam justamente Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do Lula, e Flávio Dino, ex-PCdoB, ex-ministro de Lula, aliado histórico da esquerda. Além, claro, do próprio Alexandre. A maioria na primeira turma já estava explícita e foi para lá que mandaram o julgamento de Bolsonaro no apagar das luzes de 2023. Não há país sério onde isso passaria sem escândalo. Levar o Bolsonaro para essa composição específica foi uma escolha política, não técnica. Não foi algo processual, foi estratégica. Mas a imprensa tratou isso como um detalhe, como se o destino jurídico de um ex-presidente julgado por seus adversários mais diretos fosse algo absolutamente natural. STF legislando em causa própria. A matéria lembra a decisão de 2023 que liberou juízes para atuarem em processos envolvendo escritórios de parentes. 7 dos 11 ministros têm familiares que advogam em grandes causas. Essa decisão não foi apenas inadequada, foi imoral. Destruiu qualquer aparência de integridade institucional. Quando o tribunal usa o seu poder para proteger a si mesmo, o problema deixa de ser jurídico, passa a ser civilizatório. Né, Barroso? Banco Master, a blindagem que explica muita coisa. A matéria toca em algo que até ontem era tratado como teoria da conspiração. O Banco Master não era apenas um banco, era uma máquina de influência política e jurídica. E fazia isso distribuindo favores, contratos e viagens para quem realmente importava. Segundo a própria apuração da Justiça, o Master foi uma fábrica de fraudes por anos, drenou bilhões do sistema financeiro, enganou mais de 1 milhão de investidores e sustentou um esquema paralelo de blindagem institucional. E como se constrói blindagens institucionais no Brasil? Simples, você não compra decisões, você compra o ambiente, você compra o prestígio, você compra o acesso. 260 milhões gastos em consultoria e advocacia. Só em 2024 foi esse o valor declarado pelo Banco Master em gastos com consultorias e serviços jurídicos. Dinheiro que não foi para defensor público, nem para ONG de bairro. Foi para agente grande, para escritórios estratégicos, para nomes que frequentam corredores onde processos evaporam. Entre esses contratos estava o da esposa de Alexandre de Moraes, dona Viviane Barsi, também sancionada. Um dado em que qualquer democracia funcional seria escândalo nacional. Mas aqui, em Brazuela, foi tratado como se fosse uma assinatura de Netflix. Ha! É só um contrato, deixa pra lá! O que tem? O marido dela é o ministro mais poderoso da República. Mas tudo bem. Talvez não seja sobre a qualidade do parecer, mas sobre quem está sentado à mesa. É o que dizem. Viagens, eventos e o Gilmar Palusa.
A matéria ainda lembra que o Master patrocinou uma espécie de turnê de luxo do judiciário brasileiro, que foi apelidado informalmente de Gilmar Palusa. Eventos em Portugal, nos Estados Unidos e no Brasil, reunindo Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e políticos de todos os calibres. Eles alegam se tratar de debates acadêmicos, mas, na minha opinião, eram retiros de influência, encontros em resorts, palestras milionárias, jantares com taça de cristal e vista para cartões postais. Não era sobre conhecimento jurídico, era sobre convivência, proximidade, confiança. E o patrocinador disso tudo? O Banco Master. E o que isso significa para o futuro? Vamos pensar ainda segundo o raciocínio da matéria. Um banco bilionário envolvido em fraude, que patrocinava eventos com ministros, pagava contratos milionários para familiares deles e que, inevitavelmente, terá seu caso julgado pelo próprio Supremo. Quando isso acontecer, porque vai acontecer, quem estará sentado na mesa de julgamento? As mesmas pessoas que dividiram camarote, jantares, fotos e painéis com o dono do banco. Não é preciso que haja corrupção explícita. A ambiência já está contaminada. E por que só agora isso aparece na imprensa? Porque até ontem, expor essas relações significava ajudar o Bolsonaro. E hoje, com Bolsonaro preso, a imprensa pode finalmente admitir o óbvio sem culpa. Pode posar de vigilante, mesmo que tarde demais. Nenhuma dessas relações, desses contratos, dessas viagens, desses laços de conveniência nasceu ontem. Eles já existiam há muito tempo. Só que a imprensa optou por não ver, ou não publicar, ou simplesmente não quis conectar os pontos. Por quê? Porque a prioridade era outra: destruir o adversário político. E qualquer crítica ao STF poderia atrapalhar esse projeto. O caso do Banco Master não é apenas um escândalo financeiro. É um retrato da promiscuidade institucional que tomou conta desse país. É a prova de que decisões técnicas foram substituídas por relações pessoais. Se um banco investigado por fraudes bilionárias consegue financiar eventos com ministros, contratar familiares deles e ainda ser tratado com bradura institucional, o problema não é o banco, o problema é o sistema que permitiu e normalizou esse comportamento. A arrogância que nasce da impunidade. A conclusão da matéria diz que agora é hora do STF voltar aos limites. Voltar? Para voltar a algum lugar é preciso ter estado lá antes. Durante anos, alertas foram ignorados, críticos foram chamados de golpistas, juristas foram ridicularizados, jornalistas foram perseguidos. Agora, quando o estrago está feito, querem discutir comedimento. A corte precisa, sabe, dar uma baixada aí. A audácia é imaginar que basta boa vontade para resolver o que já virou estrutura. Não existe democracia funcional enquanto um poder se torna intocável. E não existe imprensa independente enquanto ela escolhe quando defender direitos fundamentais com base no alvo político. A crítica agora é tardia. E mais que isso, é seletiva. Porque só apareceu depois que o objetivo foi cumprido. Se há algo que essa matéria do próprio O Globo comprova, é o que muitos alertavam há anos e foram demonizados por isso. O Supremo ultrapassou os limites não por necessidade institucional, mas por necessidade política. Daniela Lima, agora rebaixada a trabalhar no UOL, o mais lulista dos portais, na minha opinião, é claro, agora diz que o STF está irritado com as declarações do Lula porque ele está alimentando publicamente o discurso de que o PT e o STF estão alinhados. E não podia contar? Será que ela achou que era segredo? Mas deixa eu abrir aspas por um trecho da matéria. Dessa forma, Lula alimenta esse discurso de que há um alinhamento do STF com o PT ou com o governo. Mais do que o intuito de parabenizar, Lula acaba fragilizando a corte porque tira dela o que ela precisa ter de mais caro: a imparcialidade. Fecha aspas. Galera, o Alexandre se refere a ele mesmo como vítima em vários momentos no processo em que ele é o juiz. O advogado do Lula está condenando o Bolsonaro. O Flávio Dino, que diz que Bolsonaro está para o demônio, o sentenciou. E ele está dizendo que o STF está preocupado em parecer imparcial. E tudo que a matéria relata como preocupante foi endossada pela própria mídia, por anos. Então a pergunta que fica é bem simples. Quando o jornalismo escolhe quem merece proteção constitucional, ele ainda é jornalismo
ou apenas uma parte da engrenagem? Que piada. A menção à vaza-toga. A matéria menciona algo de forma quase envergonhada, como quem sussurra para ninguém perceber, que existe uma versão golpista da Vaza Jato. Só que isso é mentira por omissão. Não é versão golpista, não é fanfic de Telegram, não é teoria conspiratória de WhatsApp. É a vaza-toga. E ela expõe algo muito maior do que conversas inconvenientes. Ela revela método. A vaza-toga mostra conversas internas indicando que Alexandre de Moraes pedia, literalmente, relatórios prontos para fundamentar decisões cujo resultado ele já havia definido previamente. Isso desmonta completamente a imagem de juiz técnico e imparcial. Não é análise jurídica, é engenharia da justificativa. Primeiro vinha o desejo de determinar tal coisa. Depois vinha a ordem. Prepara aí um relatório que sustente essa coisa que eu tô pensando. E é assim que se governa um país autoritário, não uma corte constitucional. A matéria, obviamente, não detalha, mas os diálogos vazados revelam algo que deveria ter parado o país. Um documento foi incluído retroativamente no processo, com data anterior à operação policial, para justificar a batida contra empresários bolsonaristas. Isso não é exagero, não é erro, não é excesso de linguagem. Isso é criminoso. Em qualquer país sério, isso seria investigado, pois há provas robustas, e se confirmado, isso derrubaria o ministro. Mas aqui em Brazuela gerou silêncio. Pela democracia. A jornalista chama isso de versão golpista da Vaza Jato, como se fosse uma narrativa construída por radicais. Mas os fatos são tão simples. Houve manipulação documental. Houve tentativa de revestir de legalidade uma operação que não tinha base legal. Houve preparação dos relatórios moldados à vontade de um ministro. Houve interferência direta no curso natural do processo penal. Houve o uso da criatividade. Isso, em outro contexto político, estaria sendo debatido no Senado, no Legislativo, na academia, em editoriais, em absolutamente todo lugar. Mas, enquanto Bolsonaro era o alvo, esse assunto virou tabu. A imprensa fechou os olhos, juristas fingiram não ver, partidos aplaudiram. Mas agora, com o presidente Bolsonaro preso e o objetivo cumprido, aí sim é possível mencionar, de forma tímida, superficial e quase pedindo desculpas, que talvez haja um problema ali. Se o ministro pode abrir inquérito sem Ministério Público, investigar seus críticos, julgar seus investigados, emitir ordem sem rito, mandar prender sem denúncia, e agora, conforme mostram as mensagens, fabricar justificativas e manipular o histórico do processo? Então não estamos mais diante de uma corte constitucional. Estamos diante de um poder soberano, acima da lei, acima da Constituição e acima de qualquer controle democrático. Mas agora que Bolsonaro foi condenado, agora que a utilidade política do silêncio acabou, a imprensa finalmente se permite mencionar que talvez aquilo tudo fosse problemático. E que se esse fio for puxado, pode dar problema. E se isso aqui for de fato uma democracia, é só questão de tempo. Eles sabem que tudo isso será revisto. E a sensação que eu fiquei com essa matéria é que eles estão se preparando para o futuro dizer que, olha, a gente avisou. Aguardando as cenas dos próximos capítulos. Alexandre, o homem-lei, o senhor democracia, está recuando ou avançando? Já podemos pegar o estoque de fandangos? Tem muita coisa acontecendo, mas o melhor é que você pode aproveitar o desconto de 4 meses de graça com a Black November da família Te Atualizei. Juntos podemos organizar toda essa bagunça aqui de Brazuela. Só que não dá pra fazer isso sozinho, né? Então, toque no botão aqui embaixo e vamos nessa, porque desistir nunca foi uma opção. Ficou claro? Clica aqui então. Tô te esperando. Assinando o teatualizei.app por 10 bonouros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet. Lá você pode postar vídeos que considera relevante, textos e artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual você. Igual a nós. E acredite quando eu falo, por aqui o seu apoio faz toda a diferença. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada.
E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.